e eu fui livre da tua ira. Observe que quando Lucas está aqui narrando ou descrevendo a posição de 10 leprosos, ele está falando dessa horrível situação em que esses homens estavam debaixo de uma cultura judaica que dizia: esses aí não tem jeito, tem que ficar isolado porque não há esperança, tem que ficar isolado porque não pode ter contato social, tem que ficar isolados porque estão debaixo da ira, tem que ficar isolado porque Deus os destinou por causa do pecado, tem que ficar isolado porque eles não são dignos de misericórdia. Mas o texto diz que eles só vêm a Jesus porque Jesus entrou na aldeia de leprosos e então eles enxergaram a Jesus. Não são eles que vêm ao encontro de Cristo, é Cristo que vai ao encontro deles. Oh, glória! Não há lugar, não há circunstância ou transcircunstância que impeça de Jesus alcançar o pecador, por mais miserável que ele esteja. É verdade, meu Deus. A serem apreendidas. E quando eu lia esse texto hoje à tarde, o meu coração jubilou-se com essas verdades. E a primeira dela, no verso 14, vai nos informar que a obediência, ela precede milagres. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olhe para esse irmão e diga: a obediência precede milagres. Diga de novo: a obediência precede milagres. Jesus não disse, como disse em Mateus 5, ao leproso que vai ao encontro dele enquanto ele está descendo da montanha: fica limpo. Jesus não quebra o protocolo social e religioso e toca-lhes. Jesus não dirige uma palavra de autoridade como dirigiu ao cego de Jericó, Bartimeu: fica limpo, veja. Não. Jesus dá uma ordem: cumpram a lei, vão ao sacerdote. Agora veja que o texto diz que nessa aldeia havia judeus e samaritanos, dois povos distintos e rancorosos, dois povos que não conversavam, dois povos que tinham rixa, judeus e samaritanos em uma vila, porém leprosos. De que vale um leprosário as diferenças culturais e raciais? Charles Spurgeon diz que a desgraça faz de estranhos amigos íntimos, que a miserabilidade humana nivela todos os homens. Os leprosos não se aproximavam, mas gritavam de longe: mestre, tenha de misericórdia de nós. Uma palavra latina, miséria do coração, misericórdias, cordes, coração, miséria. Ele estava dizendo: ponha teu coração em nossas misérias, sinta o que nós sentimos, se coloque no nosso lugar, entenda a nossa situação. Oh, meu Deus do céu! E Jesus, que é misericordioso, que é gracioso, que é tremendo, que é poderoso, se compadece. Eles não pedem para ser purificado, eles chamam por compaixão, eles buscam identificar
identificação do céu com as suas necessidades e situação. Jesus, em resposta, dá uma ordem a eles, dizendo: vão, se mostrem ao sacerdote, pois é isso que a lei exige. Só o sacerdote tinha autoridade sanitária e inspetora de saúde. Só eles podiam diagnosticar a lepra ou declarar a pessoa curada. Jesus não toca neles, nem mesmo declara que eles estão limpos. Jesus diz: vão cumprir a lei. Se apresentem ao sacerdote. Jesus os envia ao sacerdote. E o texto diz: enquanto os 10 caminhavam em obediência à palavra que Jesus deu, o poder da cura de Jesus restaurou-lhes a saúde, e os 10 ficaram limpos. Essa cena nos convida a refletir sobre o que acontece quando obedecemos a Deus. Essa cena nos leva a refletir o que acontece quando fazemos o que Ele nos manda fazer. A nossa desobediência a Deus vai desalinhar-nos de sua vontade e dos seus projetos para a nossa vida, e vai produzir consequências que nos afetam e, por conseguinte, afetarão as pessoas ao nosso redor. Aleluia! Mas a nossa obediência também tem os seus efeitos, porque a nossa vida vivida em alinhamento com a vontade de Deus, ela vai produzir consequências que também afetará outras pessoas que estão ao nosso lado. A desobediência prejudica, a obediência ela abençoa. A desobediência produz escassez e miséria. A obediência abre portas e produz abundância. A desobediência é resposta negativa. A obediência é resposta positiva. A obediência sempre vai produzir abundância, suprimento, união, substância, abastança, satisfação, riqueza, graça, vida, alegria, poder, unção. Quando uma pessoa obediente anda debaixo da palavra do Senhor, a vontade de Deus que é feita no céu é realizada na terra. Aleluia! Agora, sabe o que me chama a atenção no texto? É que os 10 leprosos só deveriam ir ao sacerdote quando estivessem bem. Eles apresentavam ao sacerdote, que o examinava e dizia: está leproso, vai para o leprosário, compareça aqui semana a semana que nós vamos te ungir, segundo a lei. E depois dessa fase de unção, comparecendo, eles iam e viviam lá, e só poderiam voltar ao sacerdote quando tivesse curado. Aqui é o contrário. Eles estão leprosos, eles não estão curados. E Jesus diz: vai apresentar-se ao sacerdote. Eles indagam a Jesus: mas eu não estou curado. Eles indagam a Jesus sobre a questão da doença. Eles simplesmente vão sem falar nada, debaixo da obediência. A ordem da lei é: só compareçam quando as manchas sumir, quando a pele branca voltar a avermelhar, quando houver saúde nos ossos, no sangue, e vocês estiverem bem. Todavia Jesus disse: vão doentes, vão faltando peças do corpo, vão quebrados, vão ruins, mas vão. E o texto diz: enquanto iam,
sendo limpos. Oh, glória! Jesus, presta atenção, a lei diz: só apareça ou reapareça quando estiverem bons, mas eles partem mesmo feridos, mesmo machucados, obedecendo uma ordem, porque a fé deles faz com que tomam decisões mesmo sem verem resultados imediatos, resultados operados na hora. Isso aqui chama atenção, porque a obediência gera milagres. Porque a obediência vem primeiro do que milagre. A obediência é a plataforma que prepara o caminho para você botar a mão na bênção. Todo milagre no Novo Testamento está relacionado à obediência à palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem nelas, pedireis tudo o que quiserem, vos será feito. Aleluia! Jesus, oh glória a Deus. Oh, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do seu jeito, não é da sua maneira, é do jeito de Deus, da forma de Deus, do projeto de Deus, da vontade de Deus, porque a obediência sempre vai preceder milagres. Mas não aconteceu ainda, obedeça. Mas a porta não abriu ainda, obedeça. Mas não converteu ainda, obedeça. Mas não aconteceu ainda, continue obedecendo. Ainda pelo caminho eles foram segurando, melhorando, até um olhar para o outro e dizer assim: uau, o nariz está aí no lugar. Que alguma coisa aconteceu para o outro olhar para o outro e dizer: estou curado. Não tinha orelha, mas já nasceu uma. Não é que os fios de cabelo cresceram. Não é que a pele branca voltou a avermelhar. E não é que a falta de vigor agora tem vigor em abundância. Aleluia! Olha para esse crente e diga: este é o caminho, andai nele. Esse é o caminho, andai nele. Diga: enquanto você anda, Deus vai agir. Enquanto você anda, Deus vai operando. Eu acabei de chegar, mas eu não fui liberto. Continue andando no caminho. E Paulo diz: o caminho é Cristo, andai nele. Ande olhando com o autor e consumador da fé, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoa-a até o dia de Jesus Cristo e vai terminar. Glória a Deus. A segunda verdade desse texto está no verso 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, essa expressão me diz que para mim ver sobrenatural, que para mim, ou para eu, atrair bênçãos além das expectativas, eu tenho que, primeiro, entender que a obediência precede a milagres. E eu tenho que me manter em movimento sem ser atingido. Estão querendo matar a Jesus. Eu evito o desconforto, evito o confronto. Vai para as aldeias de Samaria, passando pela Galileia, saindo de Jerusalém. Mas ele não vai tirar férias. Não procura uma praia com uma rede para deitar. Ele está continuando o seu ministério em movimento sem ser ativista. O texto nos mostra um Jesus em movimento, que continua viajando para Jerusalém. E que isso aponta para o objetivo final do seu ministério, a cruz.
Por intermédio dela, ele atrairia a salvação à humanidade. E temos que entender que sem a cruz, todas as demais ações de Jesus em favor das pessoas seriam em vão. Na cruz ele iria ratificar o seu ministério. Então, mesmo caminhando para a cruz, ele não deixa de cumprir seu ministério em favor das pessoas. Aleluia. O texto diz, está indo para Jerusalém, mas ele entra em um povoado. 10 leprosos o veem e vão ao seu encontro. Jesus sabia do objetivo final. Jesus sabia que o caminhar era para a cidade de Jerusalém, a festa da Páscoa, para ele se entregar como o cordeiro, sacrifício perfeito, e como sacerdote declarar a nossa salvação. Ele sabia que o alvo era o Calvário, sabia que o madeiro estava lhe esperando, sabia que aquele eram os seus últimos dias, mas mesmo assim ele abre mão na agenda para as manifestações necessárias das graças de Deus para aqueles que necessitavam. O movimento era a marca do ministério de Jesus. Como igreja do Senhor e discípulo de Cristo, nós devemos entender que a igreja não é uma instituição, a igreja é um movimento do céu na terra. Aleluia. O dia que nós pararmos de compreender a Assembleia de Deus como movimento pentecostal e apenas atribuirmos a ela um padrão de instituição, então nós levantamos a bandeira de uma religião e não de um Cristo que é glorificado através da adoração e dos ministérios que o Espírito Santo derramou sobre a sua noiva. A Assembleia de Deus é mais do que uma instituição, é mais do que uma porta aberta, é um movimento de milagres, um movimento de batismo do Espírito Santo, um movimento de cura divina, um movimento de liberdade, onde os profetas ainda, utilizados e inspirados por Deus, verbalizam as verdades que estão emanando do trono da graça. Oh, glória a Jesus. E é claro que querem tradicionalizar esse movimento, querem engessar esse movimento, É verdade. querem perturbar e derrubar esse movimento. Eu não estou falando nem dos que não estão dentro, estou falando desses aqui, ó, bem perto. Porque os de fora a gente espera nada mais, nada menos do que perseguição, porque são naturais e carnais e não entendem as coisas do mover de Deus. Mas quanto aos de dentro, a gente esperava envolvimento, comprometimento. Oh, glória a Jesus. Mas as piores perseguições ao movimento que Deus age através do corpo místico chamado igreja, parte de dentro, são aqueles que dizem: para que tudo isso? São aqueles que dizem: não é mais tempo de batismo do Espírito Santo. São aqueles que dizem: falar em línguas não é perda de tempo. São aqueles que dizem: Deus não usa mais em profecia, os dons ficaram para ela apostólica. São aqueles que engessaram, teologizando a vida e se tornando frios e congelados, semelhante a pinguim de geladeira. Mas o fogo de Deus ainda arde no meio pentecostal. A graça de Deus ainda se move no meio pentecostal, porque esta igreja não segue um líder que foi em Marte e que está na sepultura. Essa igreja segue, aleluia, um homem que veio, encarnou, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e continua fluindo sobre nós, movimentando o céu. Aleluia! Olha para esse crente e diga: como igreja, nós precisamos estar em constante movimento. Nós sabemos qual é o final,
Qual é o alvo final? Que é ser arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. E se morrer, ressuscitar ao toque da trombeta. Mas enquanto não chegamos lá, mantenha-se em movimento. Aleluia! Mantenha-se em movimento. Quando Paulo sofreu um naufrágio na ilha de Malta, 276 pessoas sofrendo de hipotermia, pensavam que ia morrer, mas o apóstolo Paulo, em movimento, procurava graveto para incendiar e para aquecer, para a morte não atingi-los. Agora, uma coisa é estar em movimento, outra é ser ativista. O estar em movimento é procurar andar no propósito pelo qual eu fui formado e vocacionado. O estar ativista é andar debaixo de muitas atividades, procurando nelas reconhecimento dos homens e de Deus. O ativismo frustra, decepciona. Verdade. Porque Deus não te chamou para o trabalho, Deus te chamou para relacionamento. E quem coloca trabalho antes do relacionamento se frustra. Marcos capítulo 3, a Bíblia diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Olha para esse crente e diga: só depois foram ordenados para o trabalho, porque primeiro são chamados para o relacionamento, são chamados para estar com Jesus, são chamados para a intimidade, são chamados para a consagração, são chamados para o jejum, para a dedicação à oração, para conhecer o céu por dentro. A Deus, manter-se em movimento é estar em constante oração, constante adoração, é viver um dia após o outro, entender Deus no ordinário e ver o extraordinário no dia comum, é enxergar Deus em todas as atmosferas, é andar no nível de cima. Oh, glória a Deus! É para isso que Ele nos chama. Melhor antídoto contra o nanismo eclesiástico é movimento. Tem tanta gente sofrendo de síndrome de nanismo. Está 40 anos na igreja e não cresce, não amadurece. É um adolescente espiritual, cheio de birra, crente velho, mas é uma criança. Qualquer cara feia quer desviar, qualquer prova quer devolver ministério. Não criou músculos espirituais, é porque você está paralisado, apenas dizendo me dá, e Jesus está dizendo mantenha-se em movimento, mantenha-se em movimento que você vai crescer. Aleluia, papai. Movimento renova, inspira, impulsiona, coragem. Abençoa teu servo, meu Deus. Espera. Se quisermos ser uma igreja saudável, discípulos de Cristo motivados, nós devemos manter-se em movimentos constantes. Porque no movimento nós encontramos as oportunidades de serem usados por Deus. Jesus sabe que vai morrer, sabe que estão perseguindo e querendo matá-lo, mas ele não fica no ostracismo, não cruza os braços, não tira férias, não fica mimado, não birra, não faz beicinho, não sai contando para os outros: estão me perseguindo. Não, ele procura uma aldeia de leprosos para limpá-los. Procura uma aldeia de leprosos para limpá-lo. Olha para esse crente e diga: quando te perseguir, procura uma praça para você ganhar alma. Manda a luta ao meu
demônio, tá? Procura um endemoniado para você libertar. É ruim. É ruim que Esses dias não, ontem eu estava lendo na rede social de um grande amigo meu, empregador, famoso, escreveu assim: em alguns círculos ministeriais não há oportunidade para pregar, porque eles fizeram um grupinho engessado que só prega quem eles querem. Aí eu olhei aquilo e me deu uma ira santa. Quando eu fui marcado, eu senti assim a porta aberta para enfiar os dois pés no peito. Aí eu escrevi embaixo assim: abençoado a paz do Senhor. Concordo em parte, mas isso não pode limitar o ministério de ninguém. Verdade. As praças estão vazias. Eles estão dizendo: cadê os pregadores? Cara, estou esperando o congresso para Nossos cantar. vizinhos estão dizendo: vem nos visitar. Toda quinta-feira estou na sede. As escolas estão cheias de gente doida querendo o evangelho. É verdade. As cadeias públicas e federais estão dizendo: manda um evangelista. E você brigando por púlpito e por microfone. Vai tomar vergonha nessa sua cara, meu irmão. Rapidamente ela apagou o post, mandou um WhatsApp para mim e disse: me perdoa, pastor. Falei: eu? Você não pegou contra mim? Tu pecaste contra a tua vocação e chamada. Tu não foi chamado para pregar em púlpito. Quem prega em púlpito é o pastor da igreja. E se a gente prega é porque ele nos deu oportunidade. É ele quem vai prestar conta das ovelhas que Jesus colocou sob a responsabilidade dele. Nós fomos chamados para ganhar alma. E aonde houver um pecador, ali tem um campo missionário. Dá para você levantar as mãos e dizer para esse crente: mantenha-se em movimento, irmão. Mantenha-se em movimento. E você não vai dar dor de cabeça para ninguém. Não vai criar problema para ninguém. Não vai ficar enchendo as picuinhas de ninguém. Não vai ficar fofocando da vida de ninguém. Não vai ficar sapeando sobre ninguém. Mantenha-se em movimento e o reino de Deus vai ser glorificado. O milagre só ocorreu porque Jesus se moveu. O milagre só ocorreu porque os leprosos se moveram. E o milagre só ocorreu porque o céu se moveu. Primeiro é Jesus que se move e diz: eu vou ali naquele leprosário. Depois são os leprosos que veem Jesus e dizem: eu vou até ele. E depois é o céu que atende à obediência do coração enquanto eles andam e diz: deixa eu operar o milagre. Olha para esse crente e diga: enquanto você está se movimentando aqui por baixo, o céu se move aqui por cima. Vou colocar aqui uma aspa nessa espiritualidade e dizer: tu quer crescer como se você vive uma vida parasitária? Se eu quero ser um grande empresário, eu vou preparar as bases. Eu sou advogado, aliás, advogado da minha filha. Eu sou psicólogo por formação. No segundo ano de psiquiatria, eu lá chutei balde, eu não sirvo isso. Sou psicólogo, tá bom? Eu não exerço, mas no meu gabinete pastoral, quando estou atendendo, eu auxilio. Mas o meu ministério e a minha vocação é pastoral. Você acha que eu fui pastor formado nas coxas? Me perdoe a expressão da palavra. Não. Quando Deus disse para mim, através dos vasos, que Ele tinha uma obra na minha vida e queria me usar,
Eu fui para o seminário, 4 anos interno, sem ver cara de papai, de mamãe, de titia, de titio, de ninguém, fechado. Nas férias os meninos voltavam para casa, eu ficava lá, agarrado nos livros e visitando as igrejas da Caatinga do deserto da Paraíba. Quando eu saí de lá, aí eu aperfeiçoei o ministério fazendo um mestrado. Estou terminando meu doutorado agora. E se você acha que eu conheço tudo, está enganado. Porque tem horas que eu preciso pegar o microfone e ligar para os abatizados de cabelo branco que viveram no ministério e perguntar o que eu faço com essa situação. Eu me preparei para esse tempo. Veio a pandemia, 2 anos trancado dentro de casa. E aí eu fui estudar outras coisas. Como eu gosto da questão de construção civil, e eu não tenho formação nenhuma, nunca trabalhei nem como ajudante de pedreiro, eu me apaixonei pelo gesso. E fui observar como é que é esses negócios aí. E fiz 2 cursos no meio da pandemia, que está dando fruto agora. As bases foram preparadas. Porque enquanto muitos dos meus colegas estavam paralisados, eu estava me movimentando. Aleluia! Dá uma olhada para esse grande profetiza para ele dizer: quem antecipa governa. Quem antecipa o governo? Diga para ele: quem antecipa governa. Diga: se antecipa hoje, indo ao encontro do seu milagre, e o céu se moverá em seu favor. E o céu se moverá em seu favor. Mantenha esse movimento e o milagre vai acontecer. E eu concluo para nós orarmos um terceiro ponto. Verso 15 a 19 vai nos informar o texto que para vivenciar de maneira extraordinária, atraindo as bênçãos além das expectativas que o texto mostra, eu vou aprender com Jesus que a ingratidão não cessa a graça. Dos 10 leprosos curados, a Bíblia diz apenas um voltou, e o que retorna para agradecer é um samaritano. Isso faz com que Jesus questione: aonde estão os 9? Ou os outros 9? Eu imagino que a ingratidão dos 9 que não voltaram para agradecer tenha frustrado Jesus. Mas isso não muda o jeito ou o modo dele agir. Os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente limpos pelo sacerdote. Porque o samaritano viu que estava curado, ele disse: para que eu vou ao sacerdote? Eu vou voltar lá para quem deu a ordem. Os outros dizem: mas eu estou curado, mas eu preciso ser aprovado cerimonialmente pelo sacerdote. E então eles vão, o sacerdote vai fazer o diagnóstico e declarar que eles estão limpos de fato e de verdade e podem voltar à sociedade. Mas este volta, ajoelha, adora Jesus. Ele diz: cadê os outros 9? O rapaz diz: eu não sei, só eu voltei. E Jesus então olha para ele e diz assim: vai em paz, salvo. Enquanto que os outros são declarados limpos, curados, esse é declarado curado e salvo. Aleluia! Observe que a ingratidão dos 9 não cessou a graça de salvar aquele que era grato. Olha para o texto, só vai ser encontrado aqui em Lucas. Não há nada na tradição da igreja que vai falar sobre esse rapaz. Justamente esse texto ele é único
e nada nos é dito sobre os outros 9, quem eram, onde viviam, o que faziam. Todavia Jesus curou os 10 indistintamente. Aprenda isso com Cristo. Nós não podemos deixar que a ingratidão ou a resposta diferente naquilo que nós esperávamos por parte de quem nós abençoamos, ajudamos, auxiliamos, erguemos, estamos do lado, mude a nossa forma de agir. Esteja pronto para os ingratos no percurso da vida. Esteja pronto para ficar sozinho. Aleluia, é verdade. Porque nem todo que começa a jornada contigo vai terminá-la. É verdade, meu Deus. Muitos ficarão no meio do caminho, outros voltarão, e outros terão sucesso e nem lembrarão de você. É verdade, Pai. Aprenda que apesar de alguns não corresponder às suas expectativas, você deve continuar ministrando compaixão e graça a todos quanto Deus colocar na sua vida. Aleluia! Se a gente permitir que a ingratidão altere a nossa conduta cristã, nós não iremos fazer mais nada para ninguém. O ministério é a coisa mais ingrata que existe. Esse dia eu estava orando, eu pequei. Deus, o Senhor podia ter me feito profeta, cantor na tua casa, um simples intercessor. Para quem que o Senhor foi me chamar para o ministério? Eu não pedi, eu não orei, eu não desejei, eu não fui atrás, eu corri. E eu não sei para que o Senhor me chamou. O lugar posicional de ingratidão como esse eu nunca vi. Você prega, ganha, discipula, ensina, casa, batiza, levanta, perdoa, aconselha, pastoreia, doutrina, ergue, a pessoa vai andando, se apruma na vida e vai, e um dia não volta. Quando não dá coice contra o altar, quando não se levanta contra o altar, quando não se importa com as feridas, o que tem de mulher de pastor por aí doente, ferida, o que tem de mulher de oração, mulher de Deus por aí, acamada, depressiva, o que tem de profetisa e profetas de Deus por aí, arrebentados sem força, o que tem de pastores por aí, não querendo mais saber de nada, por causa de gente ingrata, de gente que só se opõe, de gente que só levanta contra, de gente que não abraça, que não ajuda, que não se envolve. Não é brincadeira. Estou desabafando não, eu estou ministrando. Aleluia. Ô gente, eu sou pastor de uma igreja sede de quase 4.000. Nós temos 3.800 e poucos crentes na sede. Agora, mês que vem, vamos batizar 272 pessoas. Mundo da sede vai para 4.000 e pouco. Gente que eu chego naquela igreja, eu nem sei quem são. Porque todo dia de culto é 10, 15, 20 que levanta a mão. Ô, glória! E a gente vai botando a mão, vai discipulando, vai trabalhando, vai orando, e eles crescem, eles casam. E na primeira proposta, façam. Ainda sai falando mal. Mas tudo que Deus espera é que a gente não mude a maneira de agir. Olha para esse irmão e diga para ele: se você permitir que a ingratidão
altere a sua conduta, você vai fechar a porta para todo mundo. A minha mensagem não será unânime a todos, e nem a do pastorzão Messias. As nossas ações de amor nem sempre serão respondidas ou valorizadas como desejamos. Alguns vão preferir continuar vivendo da mesma maneira, apesar de tudo que se faz por elas. É fato! Mas como igreja e discípulo, nós não podemos deixar de agir com graça e amor e virtude, apesar dessas decepções. Por quê, pastor? Porque sempre haverá um leproso que vai voltar. Aleluia! Sempre vai ter um para agradecer e glorificar. Sempre vai ter um, aleluia, depois de alcançado e abençoado, que vai ficar ali como espelho da graça que o atingiu e que pode atingir outros também. Você pode levantar as suas mãos e exaltar a Deus. Sempre vai ter um. É esse um que motiva. No meio da pandemia nós perdemos mais de 200 crentes. Não é que ficaram em casa não, é que foram para outra igreja. Porque ela abriu e fez culto e nós não fizemos culto. Mais de 200, uma tacada só assim, pá. Aí eu triste, meu pastor, triste, porque perdemos gente especial, gente de valor, gente que pregava bem, que ministrava bem, gente tudo triste. Meu pastor dizendo, meu Deus, o fulano foi embora. Meu Deus, o ciclano foi embora. E a gente contando, fulano foi, ciclano foi. Aí meu pastor bateu o olho assim e falou, o Jonas está aqui. Quem é o Jonas? Era o lixeiro do Comando Vermelho. Aquele cara pago pelos traficantes para fazer a limpa. Cara com não sei quantos crimes nas costas. Crimes de sangue. E no evangelismo nosso, lá no presídio, ele aceitou Jesus como Salvador. Estava cumprindo um pouco mais de 40 anos. Cara velhão do crime. Jesus alcançou ele. Arrancou muitos demônios daquele coro. Encheu ele do Espírito Santo. Batizou ele com fogo. Deu a ele um dom de misericórdia. Que ele olha o pecador e começa a chorar. Aí ele segue uma igreja perto da sua casa. Ele diz, perto da minha casa? Não, eu vou para a região dos lagos. Vou acompanhar vocês. Porque ninguém me viu. Ninguém me assistiu. Ninguém veio aqui pregar para mim. E vocês vieram. Eu vou para lá. Chegou lá, apenas com 2 mudas de roupa e uma Bíblia. Aí meu pastor deu um trabalho para ele para limpar a igreja. Ele limpava a igreja. E quantas vezes eu peguei o Jonas chorando, limpando a igreja. Chorando. Eu disse, o que você está chorando? Ele disse, porque eu era um miserável. Aleluia. Jesus me fez limpar toda a casa dele. Jesus passa aqui nos cultos, ele pisa aqui nos cultos. Eu estou limpando o lugar onde ele pisa no culto. Jonas. Aí eu vi uma irmã bonita na igreja, 50, nunca tinha casado. Falei, Jonas, cabe em você aquela varoa. Mas eu sou feio. Falei, não, Jesus, bota uma graça no olho dela, um colírio, é o teu número. Ele falou, é mesmo? Falei, chega nela. O senhor me ajuda? Eu falei, ajuda. Chega lá, olha para a irmã e diga assim, tu me cantas, tu me levas. Ela é tão crente que ela vai achar que é profecia. Aí fizemos um jantar na nossa casa, convidamos a irmã e o Jonas.
Aí depois da janta eu peguei minha mulher, minhas filhas, falei, nós vamos dar uma volta ali. Você se vira, só não peca. Quando eu cheguei, estavam os dois na sala, já falando sobre casa, sobre imóveis. 2 meses depois nós casamos eles. Aleluia. Tem 2 bacurizinhos. Deus fez um milagre na rua. Aí o pastor olhou, viu o Jonas, a mulher e os meninos. O pastor disse, o Jonas está bem. Vale a pena pregar. Aleluia. Vale a pena pregar. Olha para esse crente e diga, vale a pena. Vale a pena. Você está aqui. Diga, vale a pena. Você está aqui. 2 aplicações a gente olha. Primeiro, é que esse texto vai ensinar que a graça estimula a reação apesar da ingratidão. Aqueles homens não foram curados imediatamente, mas enquanto iam para se mostrarem ao sacerdote. Note que aqueles homens, por causa da gravidade da doença, perderam tudo: família, amigos, bens, direito de cidadãos comuns. Mas observe que eles viviam na fronteira entre Galiléia e Samaria, ou seja, nem lá nem cá. E o pior de tudo, por causa da lepra, não podiam nem ao menos se aproximar de Jesus. Mantiveram-se a certa distância. Mas veja no texto que não havia esperança para aqueles leprosos, pois eles estavam entregues ao estado de morte, até que o próprio Cristo entra em cena. A graça de Deus em Cristo, passando por ali, indo ao encontro deles, chegando onde nada e nem ninguém desejava chegar, faz com que eles reajam com súplica por graça e misericórdia. E é a graça de Deus em Jesus que os faz reconhecer o estado de morte no qual se encontram e consequentemente gritaram sem qualquer vergonha, pedindo socorro, suplicando por misericórdia e por graça. A graça finalmente os estava alcançando e eles reagindo apesar de sentimento de ingratidão e posterior. Essa mesma graça vai capturar o coração do samaritano e vai fazê-lo voltar para dar graças e glória. Aplicação: você precisa da graça, porque só a graça de Deus em Jesus é que pode te estimular. Aleluia. Ir em direção a Deus, é que pode fazer você reagir, querer sair desse dilema. Deseje mais a graça, porque ela vai te estimular a reação em direção a Jesus e por conseguinte ao milagre que Ele tem para a sua vida. Segundo, a graça exercita o coração. E eu achei isso aqui estrondoso. O Charles Swindoll diz que a fé que a graça gera em nós é o que nós chamamos de exercitar o coração. Ou seja, a graça nos dá fé e nos faz exercitar a fé, ensinando-nos a viver pela fé. É necessário fé para esses homens saírem em obediência, porque foi só no caminho, exercitando o coração com fé, na palavra que Jesus disse, vai e apresente-se, que eles viram a cura acontecer. Preste atenção. A ingratidão te levará para longe de Jesus, mesmo fazendo coisas e obedecendo cerimônias religiosas. 9 leprosos deram mais valor a ritualismo do que a prostração. Mas só um teve reconhecimento e adoração aos pés de Jesus. Um samaritano enxergou mais do que a religião em Jesus. Enxergou, por causa da graça que gerou fé, salvação para a sua alma. Olha para esse irmão e diga: a gratidão
sempre te dará mais do que você merece. Salvação e cura para a alma são resultados da fé que nos leva a agir segundo as promessas de Deus explícitas no Evangelho da Graça. Em terceiro, e a gente ora, a graça invoca a gratidão. Nós somos gratos por causa da graça, pois ela estimula a reação, dando-nos fortitude para ir até o Mestre, e isso é arrependimento. Ela exercita o coração, produzindo atitude para receber milagre, e isso é fé. Mas ela evoca a gratidão, gerando inquietude para não se perder o momento. Por isso que eu fiquei menos só porque eu falei assim, não. Quando eu li isso aqui, que Lutero disse, eu falei, uau! Hoje à tarde, eu não sei se o pastor que mora embaixo se perturbou, porque eu dei um glória bem alto. A graça evoca a gratidão, gerando inquietude para não se perder o momento. Olha o verso 15 e 16. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se a seus pés, agradecendo-no pelo que havia feito. E esse homem era samaritano. Olha para esse irmão, diga, ele não perdeu. Me ajuda aí, irmão, diga, ele não perdeu. Ele não perdeu o momento da visitação. O momento da visitação. Não, José. Ele não perdeu o momento da visitação. Gente, Jesus nunca voltaria mais ali. Ele estava indo para Jerusalém. Resolve, no caminho de ida, entrar na aldeia, por causa dos 10. Papai foi ali e já volta. E ele não sai da aldeia, ele fica esperando. De repente o camarada volta, porque enxergou em Jesus mais do que religiosidade, mais do que cerimônia e cumprimento de cerimônia. Ele queria adorar. Se prostra aos pés, agarra os pés, porque não quer perder o momento da visitação. Ele vê a própria graça de Deus visitando, e ele quer voltar para abraçar esse momento e não perdê-lo. Isso aqui é terrível, porque a graça que nos leva de novo e de novo e de novo aos pés de Jesus. E aqui vai uma palavra de exortação. Aleluia. Os que são mais familiarizados com as coisas de Deus, no caso aqui os 9 judeus, tendem a perder mais facilmente o encanto com a graça. Aleluia. Jamais permita que a familiaridade com a graça de Deus deixe de comovê-lo a ponto de não mais conseguir render graça ao Deus do universo. Nós nos habituamos muito fácil com a presença dele. Nos familiarizamos muito fácil com a presença dele. E aí, com o passar do tempo, a presença dele se torna comum. É verdade, E papai. o nosso culto se torna enfadonho. E a vinda ao templo é só para marcar ponto. A gente boceja, conversa com o vizinho sobre 1001 coisa enquanto o culto está rolando, porque nos familiarizamos com o sagrado e não percebemos que o lugar onde estamos pisando é terra santa. É verdade, E papai. que Deus está aqui. E aí a gente entra, canta como se estivesse cantando uma música lá fora. A gente lê como se estivesse lendo um livro secular. A gente ora como se estivesse falando a uma imagem, porque perdemos o senso do sagrado. E por perder o senso do sagrado com a familiarização com a graça, nós perdemos a visitação de Deus no meio. E aí não nos importamos. Eu sou de uma época
E quando alguém falava em língua do nosso lado, a gente abaixava a cabeça. Eu sou dessa época. E quando as irmãs do coque davam um brado de língua estranha, a gente tinha medo, porque sabia que havia uma profecia e que Deus ia falar até a quantidade de verme que a gente tinha. Verdade. E quando alguém se levantava inspirado por Deus para pregar, a gente dizia: é voz do céu e não da terra. Mas nós nos familiarizamos com o sagrado, e a gente vem para o culto e volta para casa da mesma maneira, porque perdemos a visitação de Deus. Olha para esse crente e diga: faça do seu culto um encontro marcado com o céu. Gente, eu fiquei sabendo que esse é culto de libertação. Aleluia. Se é culto de libertação, a gente já tem que carregar o céu da casa para cá, dizendo: hoje Jesus vai libertar do demônio, hoje vai ter um paralítico andando, hoje vai ter um cego enxergando, hoje vai ter alguém renovado, hoje a graça de Deus vai se revelar especial. E não vem para cá para ter mais um culto. Adelaide. Uma Adelaide também no culto hoje, que benção. Nós perdemos a intimidade com Deus, perdemos a sensibilidade espiritual, perdemos o senso comum da adoração. E a gente canta, e quando arrepia, a gente diz: ui, eu senti um arrepio, Deus está aqui. Arrepio você sente na esquina, é só chegar lá, tirar a camisa, que a brisa vai passar e você vai se arrepiar. Deus não tem só arrepio, Deus tem um queimar no coração, um arder nos ossos, um fogo no espírito. Maravilha. Os 10, por questões religiosas não voltam, a gente quer oferecer o sacerdote o necessário. Por questões secularizadas não volta, a gente quer ir à família e dizer: nós fomos tocados. Por questões de acomodação não volta, porque agora eles têm a vida limpa e pode segui-la. Mas um leproso, ele diz: ele tem mais para mim. Ele tem mais para mim. Se no caminho, sem a presença dele, eu fui limpo, imagino que não vai acontecer se eu agarrar os pés dele. Imagino que não vai acontecer se eu ficar do lado dele. Imagino que não vai acontecer se eu não perder este momento. Sentindo Jesus aqui, o fogo me ardendo por dentro, e eu estou debaixo de uma ética me controlando, porque se eu estivesse na minha igreja eu já estava no manto. Para comar a sério, rebaio, eu não me cabarauê, para a Xúria. Fique em pé, por gentileza, meu príncipe, minha princesa.
Cada culto, irmão, nós somos pentecostais. Cada culto nosso tem que ser uma festa. A minha maior alegria vai ser quando eu for para a América visitar Nova York, lá no Brooklyn, a igreja dos Negrões. Eu quero ir lá, só para ver a festa. Porque eu tenho um amigo que congrega numa igreja lá, no Harley. Ele me manda os vídeos, eu falo, uau, essa igreja é uma igreja extraordinária. Porque o povo está cantando e o povo está tudo aqui, ó. Os irmãos estão pregando e o povo sai. Eu falei, é essa igreja que eu quero visitar. Culto é uma festa. Eu estive na África, em Joanesburgo, pregando. Que festa! Que festa! Eu voltei de lá. Era pastor batista da Convenção Brasileira. Eu voltei de lá efusivo, com aquela festa, com aquela dança, e nós fizemos um culto e eu fui dar vazão à alegria, e eu fui fazer festa no culto. Quando eu comecei a dançar igual os negrões da África, um irmão olhou para mim, você está alegre hoje, né, irmão? Isso não convém aos santos. Deu uma vontade de falar, irmão, vai orar, vai. Nossos cultos têm que ser festivos, porque cada culto é uma oportunidade que Deus nos dá para agarrar os pés dele e ver o sobrenatural na vida. Olhe para mim, eu sirvo a Jesus há um pouco mais de 30 anos. Me converti em 86, dia 29 de novembro. Ninguém pregou para mim. Sou de uma família de raiz africana espírita, por parte de mãe. Ninguém pregou para mim. Eu era Ogã do Candomblé. Acaba os pontos para o capeta descer. Recebia 17 entidades da carcaça. Estava sendo preparado para ser um futuro pai de santo. Mas Jesus fez uma promessa para minha tia, a única evangélica de toda a família, que além de me salvar, ia fazer de mim pregador do evangelho. E titia creu e passou a orar por mim. Dia 29 de novembro de 86, levei 4 tiros. 2 nas pernas que arrebentaram o fêmur, um na virilha e um de bala do dum aqui na fronte. Bala do dum. Ela entra, os estilhaços espalha e apodrece tudo. Metade do hemisfério esquerdo podre. 37 horas morto. Indo para o abismo. Numa velocidade imperceptível. Vozes cavernosas. Dores extremas, uma língua de fogo me envolvia, trevas espessas, e titia no IML orando, aleluia, como a irmã da Assembleia de Deus. Senhor, tu fez uma obra na minha vida, tu podes fazer uma obra na vida deles. E o rapaz que estava lavando o corpo disse, já está morto, titia. Ela disse, Jesus falou para mim que ele vai ser pastor. E o meu Jesus não mente, porque está escrito ainda que esteja morto viverá. E eu creio na promessa dele. E eu só saio daqui quando ela se concretizar. Continua orando. Jesus invadiu as portas que estavam se abrindo e as fechou diante dos meus pés e falou comigo e me devolveu a vida e me jogou naquela carcaça, me deu oportunidade. 3 semanas, aliás 3 meses, 3 semanas e 2 dias, desenganado dos médicos que não entendiam como eu estava vivo, tudo quanto é exame.
Aí disseram, vamos amputar as pernas. A bala atingida era uma bala encapada. Vamos fazer uma raspagem no cérebro, mas ele vai vegetar, vai morrer. A gente não sabe como ele está vivo. Aí marcaram a cirurgia para uma quinta-feira de manhã. Eu passei a noite orando. Até que uma missionária enfermeira que estava lá no hospital invadiu o quarto. Eu disse, corre aqui, comadre, vem orar por mim. O bagulho está bom. Claro que vão rapar minha coleta, vão cortar meus caminhos. E Jesus disse que eu vou andar nos 4 cantos da terra pregando. Aleluia! Diz que onde eu não chegasse, a minha voz ia chegar. Ele ia me usar. Agora, como é que ele vai me usar de cadeira de roda e doido? Então ora por mim aí. Ela olhou para mim e disse, Jesus disse isso para você, eu disse disso. Então vai dormir, meu filho. Vai dormir. Vai dormir, porque aquele que prometeu é fiel para fazer. Aí aplicou um negócio ali, eu dormi. 7 horas acordei com as meninas trocando o jaleco, preparando para a cirurgia. Aí quando elas saíram do quarto, segundos depois, a glória de Deus entrou. E Jesus me deu 2 pernas lindas, um cérebro perfeito. E há mais de 30 anos eu ando pregando esse evangelho, dizendo não perca a oportunidade. Aleluia, porque na presença dele pode acontecer coisas tremendas. Desembocar dentro da primeira igreja batista de Niterói, historiado pelo pastor Wilson Fanini do Amaral. Uma igreja tradicional irmã. Só tinha órgão, não tinha teclado mais moderno, nem violão, só órgão. Igreja tradicional. Mas quando aquele coro cantava, eu sentia a glória de Deus me invadir. As línguas estranhas vinham na boca. Eu não queria nem saber se era batista, se era metodista, onde eu estava. Eu subia nos bancos, andava em cima dos bancos, falando em línguas, botava a mão na cabeça das pessoas, orava por elas, profetizava para todo mundo, e os diáconos vinham tentar me segurar, e o meu pastor dizia, deixa o menino rodar, meu filho, deixa o menino rodar, porque o que Deus fez nele, eu quero que ele faça na minha vida também. Eu gostaria de orar por você que está enfermo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, por gentileza. Não importando a sua enfermidade, seja ela física, ou seja ela psicossomática. Seja se você esteja em depressão, ou se você esteja com crise de pânico, ou síndrome do pensamento acelerado, ou crise de ansiedade, ou doença cardiovascular, ou doença óssea, ou qualquer órgão interno ou externo que esteja aí atribulando seu corpo, sua mente e sua alma. Se você crê que Jesus cura, sai do seu lugar e vem à frente, que nós vamos orar. Porque não podemos permitir